Bem, boa noite, meus amigos, amigas, internautas. Hoje a doutora Silvia, ela não conseguiu chegar por qualquer problema do trânsito. Eu vou dar uma olhada aqui para tentar segurar um pouco, ver se ela consegue chegar. Então hoje nós vamos ao capítulo 2 da segunda parte, em que nós vamos ver que Cláudio ajoelhou-se lá no último encontro, ajoelhou-se e com ele pôs-se o Moreira, o espírito que o acompanhava, para pedir perdão a Marita. Então ele pediu, assim enfaticamente, pediu perdão a ela pelo que tinha sido feito. Ou seja, ele tinha abusado sexualmente da filha. E não sabia que era filha, como nós já vimos anteriormente. E nesse capítulo de hoje, confrangido, mas sereno, Félix acercou-se de Nogueira, Félix, o benfeitor espiritual, e administrou-lhe energias de refazimento. E após conseguir levantá-lo, disse: eu vou voltar, nós vamos voltar e continuar para que ele consiga realmente dar continuidade na sua existência, que a partir de agora vai ter que corrigir esse erro. A doutora Silvia chegou e ela vai continuar. Tá bom? De qualquer forma, não, sem problema. Só para encerrar, afeiçoara-me aquela menina, disse Félix, que afinal, disse Nogueira, que afinal era nossa filha, não a deixaria na dura fase da desencarnação. Então veja, está aí, tudo que nós plantamos, obrigatoriamente vamos colher. A doutrina espírita é claro, usai a lógica e a razão. Não vamos deixar as sensações tomarem conta dos nossos sentimentos. Uma vez abrindo essa brecha, com certeza, meus amigos e amigas, as consequências serão difíceis. Doutora Silvia, continua. Oi. Jogou para a tela? Já. Oi? Não, ainda não. Vamos ver agora. Sim, vai. Agora foi. Vamos lá, tá bom? Um pouquinho para a direita. Aí. Tá bom. Boa noite. Desculpa a graça.
Então vamos lá. O Maida começou com a gente, né? Semana passada a gente está num momento bastante derradeiro, né? Assim, impactante do livro, de transformações, de modificações, de tomadas de consciência. E é um momento em que, a pedido de Félix, a espiritualidade maior, a nossa Marita tem uma moratória de não desencarnar no momento em que ela provoca o suicídio, quando ela se joga em cima de um carro, né? E ela realmente está desencarnando pelo descritivo que a gente obtém. E a gente vê a presença do André Luiz realizando aqui o que está ainda no capítulo 1 da parte 2, ele envolve a Marita no seu próprio hálito, numa operação que permite nomear aqui como adição de força. É como se fosse uma parada cardiorrespiratória do ponto de vista espiritual, e ela está sendo atendida dessa forma, né? O André Luiz sopra dentro da boca da Marita como se fosse uma parada cardiorrespiratória, alimentando, nós vamos ver mais para frente agora no capítulo 2, o que a gente chama de uma soproterapia, para que ela possa se recuperar de alguma maneira. Então, no capítulo seguinte, justamente é o que a gente vê. O André Luiz, a pedido do Félix, né, do nosso orientador aqui do livro, ele adensa o seu corpo, porque até então só o Félix era visto pelo Moreira, para que o Moreira possa vê-lo e possa acompanhá-lo nessa tarefa de recuperar a Marita e recuperar as forças dela. Então, o Moreira, já sensibilizado, vendo a pessoa que ele ama no estado que ela está, ele realmente se coloca à disposição de André Luiz e aprende com ele esse tratamento, né? E inclusive protegendo aquela cena, né? Porque eles estão envolvidos por várias entidades espirituais que estão naquele hospital, tentando atrapalhar esse processo. Ele defende o André Luiz e a própria Marita dessa situação delicada. E aí o que a gente vê aqui? O Moreira, ele examinou curiosamente o processo pelo qual a respiração de Marita era auxiliada e pediu instruções. E com tanta diligência e humildade, se colocou no posto de André Luiz e ele orientou, né, o Moreira. E o que é mais surpreendente, que o perseguidor da véspera, tocado, né, despertado a consciência do seu âmago, enlaçou-a com a dignidade de um homem piedoso que socorre uma irmã, empregando-se no trabalho de instilar-se energias e reaquecer-lhe os pulmões com o próprio hálito. E o próprio André Luiz, ele fica bastante sensibilizado, e ele reflete aqui, e eu gostaria de saber o que vocês acham, né? Porque é uma situação bastante delicada, né? Será que é o salva-vidas que realmente assegura a sobrevivência do náufrago, ou o lenho agressivo que teimamos em desdenhar? O que vocês acham? Adianta só jogar a boia para salvar o indivíduo, ou isso deve partir talvez de uma força mental, de um desafio, de um sacrifício que o indivíduo tem que ultrapassar para que ele possa realmente se salvar? Eu acho que é mais ou menos essa a pergunta. Apesar dela estar de frente com o algoz ali, né? É esse algoz que na hora desse desespero dela é que vem socorrê-lo. E aqui eu trouxe algumas citações sobre essa soproterapia. Todo mundo lembra? Tá todo mundo tão quieto? Alguém lembra da soproterapia citada em outras obras? Será que alguém lembra? Alguém faz soproterapia aqui? Mas conhecem a técnica de soprar? Bom, vamos aprender um pouquinho aqui, ou relembrar. Esse capítulo
que é a terapia do sopro, está descrita no livro Os Mensageiros. A gente, nesse momento, está dentro de Campo da Paz, que é o pronto de socorro, vamos dizer assim, dentro do umbral, onde o seu coordenador é o Alfredo. E eles estão começando a dar passe num ambiente onde tem várias criaturas que eles chamam de mumificadas, não sei se vocês lembram disso, deitadas, inertes, ainda não despertas da sua condição espiritual. Então alguns recebem passe magnético e outros recebem soproterapia, além da água fluida e alguma alimentação que eles acabam recebendo. E o Alfredo conversa com Aniceto, com a presença de Aniceto, com o André Luiz e com o Vicente, falando que o sopro curador, mesmo na Terra, é sublime privilégio do homem. A coisa mais tenra que a gente tem quando é pequena, quando a gente sofre um machucado, é a mãe assoprando, né, na nossa ferida. É muito comum, né? A gente mesmo, quando toma uma coisa, a gente sopra. Então essa questão do sopro é bastante realizada por a gente acaba nem se dando conta disso, né? E aí ele comenta que quando encarnados, a gente se demora muito a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem. Comumente vivemos por lá perdendo tempo com a fantasia, acreditando em futilidades ou alimentando desconfiança. Quem pudesse compreender entre as formas terrestres toda a extensão deste assunto, poderia criar no mundo os mais eficientes processos soproterápicos. Como o passe é exatamente a mesma função do passe, ele tem a função de enviar energia, de transmitir energia, a transformação do fluido cósmico universal em fluido vital. Da mesma forma que o passe, ele pode ser movimentado por um grande número de pessoas, com benefícios apreciáveis. Também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas com vantagens prodigiosas. Entretanto, ele tem que se acrescentar que precisa de um esforço individual muito mais importante do que o passe. Por quê? A pessoa, nós vamos ver aqui mais para frente, ela vai ter que ter cuidados com a sua alimentação, com o corpo físico, cuidados com os seus pensamentos, com a sua capacidade mental de transformação, como da sua vigilância, ou seja, da sua reforma íntima, para que ela possa estar, vamos dizer assim, de acordo com as determinações, para que ela possa aplicar a soproterapia no plano espiritual. Então não era qualquer grupo de irmãos que poderiam aplicar esse tratamento. Da mesma forma, aqui, nós também poderíamos aplicar o sopro, mas quem de nós talvez estivesse em condições de realizar isso? Né? Eu acho que qualquer um de nós pode, uma vez que começa a praticar, de verdade. Então ele fala assim, que os técnicos do assunto não se formam de pronto. Eles se exercitaram longamente, adquiriram experiências a preço alto. Em tudo houve uma ciência de recomeçar. São servidores respeitáveis pelas realizações que atingiram, ganham remunerações de vulto e gozam enorme acatamento, mas para isso precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. Nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio, a boca habituada a falar bem, com abstenção do mal, a mente reta e interessada em auxiliar. Obedecendo a esses requisitos, teremos sopro calmante e revigorador, estimulante e curativo. Através dele, poder-se-á transmitir também na crosta a saúde, o conforto e a vida. Isso não é novo, né, gente? Jesus, ele além de tocar naqueles que curava, né, ele falou muito sobre o sopro divino. Quem de nós já não ouviu, né, que Deus assoprou realmente na boca do homem e foi aí que o homem se criou. E eu sou pneumologista, né, então eu realmente tenho uma admiração profunda em relação a esse tipo de alimentação que a gente tem, que é uma das necessidades básicas, que é a obtenção do oxigênio e a expiração do gás carbônico.
A gente sabe que no ato de inspirar, a gente absorve o O2, o oxigênio, e é através do oxigênio que esse fluido cósmico universal é transportado para o nosso organismo e transformado no fluido vital que vai correr dentro da nossa corrente sanguínea. O órgão onde a gente tem mais quantidade de fluido vital de todo o nosso corpo é justamente o sangue. E quando a gente expira, a gente tem a eliminação do gás carbônico, mas junto com o gás carbônico também sai uma parte do oxigênio. Então imagina, dentro dessa composição que é realizada na inspiração e na expiração, quanto dos nossos sentimentos são recebidos através dessa respiração, como também são exalados junto com ela. Então, mesmo sem a gente abrir a boca, né, nós estamos contaminando o nosso ambiente com o nosso próprio fluido. E é o que André Luiz e o Moreira estão fazendo com Marita. Eles estão, pelo amor que eles têm pela menina, o André Luiz como se fosse uma filha, e o Moreira também, eles estão mantendo-a do ponto de vista espiritual através dessa forma de terapia. E aqui ele comenta que o vento nós poderíamos considerar uma analogia do vento ser o sopro criador da natureza. E aqui ele fala, né, o Aniceto, o Criador assoprou na forma criada, comunicando-lhe o fôlego da vida. Todo sopro com a intenção de aliviar ou curar tem relevante significação entre as criaturas, porque todos nós somos herdeiros diretos do divino poder, que as bocas generosas e puras poderão distribuir auxílios divinos, transmitindo fluidos vitais de saúde e reconforto. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Nada, gente? Você está com vergonha. Em várias tribos, tá ligado? Em várias tribos indígenas há medicinas ou procedimentos que os pajés fazem nas pessoas que ficam doentes na tribo, justamente que é de sopro. É muito comum em muitas linhagens, muitas etnias indígenas. Esse pajé ou xamã, né, ele vai estar ministrando justamente essas medicinas aí junto com folhas, né, ervas e as fumaças que saem dessas ervas também, fazendo alusão a esse ar purificador, mas o que sai da boca do xamã, do pajé também é bem bacana. É bem antigo, agora que a gente está conhecendo um pouco mais. Então, na parada cardiorrespiratória, quando a gente faz o boca a boca, de alguma maneira isso já é uma prática realizada há muito tempo e que tem a intenção justamente não só de manter as vias aéreas e os pulmões funcionantes, mas também com essa troca de energia. Todo mundo entendeu? Bom, aí eu, tentando proteger um pouco a nossa parceira Márcia, eu trouxe aqui, dentro desse capítulo, algumas justificativas para a gente tentar justificar por que ela tem tanto rancor da Marita, né? Eu queria entender aqui, quantos de nós aceitariam um casamento como ela aceita aqui? A impressão que a gente tem é que ela só permaneceu casada realmente com o Cláudio por questões de convenções, porque naquela época uma mulher separada talvez não fosse digna, né, vista pela sociedade, e de alguma maneira ela aceitou a filha, né, do homem que teve com a própria empregada que morava na casa e que cometeu o suicídio. Ela poderia também não ter ficado com a menina. Ela poderia ter se livrado dela. Não querendo arrumar uma desculpa, mas tentando entender, porque nessa confusão toda, né, o Cláudio pede socorro para a própria esposa, ela se nega a ajudá-lo, dizendo que Marita muitas vezes era exagerada. Nós já comentamos até do próprio comportamento dela, que desde criança sempre foi uma menina muito irritada, muito ansiosa, muito vitimizada por se sentir diminuída, pela própria questão da perda da mãe, e ela realmente não aceita ir até o hospital junto com o Cláudio. Eu fiquei um pouco na dúvida, mas ela não sabe que o próprio Cláudio cometeu o estupro. Tive a impressão que ela não sabia. Acho que sabe sim.
eu fiquei um pouco na dúvida, porque ela comenta que ela soube que ele ia ter com o Gilberto e com a Marita, mas não que ela fica sabendo que ele comete o estupro contra a filha. Eu fiquei um pouco na dúvida ao ler, não sei se alguém pode lembrar com mais precisão. Ela pode até desconfiar, mas ela não tem certeza absoluta, e ela coloca essa responsabilidade para o próprio Cláudio. Então ele está num momento que ele está totalmente abandonado, né, pelos amigos, porque ele realmente não os tinha, pela família, pela Márcia. Ele tenta falar com a Marina também por telefone, que se recusa a ajudá-lo no hospital, e a gente vê que ele está completamente abandonado, que não é verdade, tanto que do ponto de vista espiritual ele está cercado pelo André Luiz, pelo próprio obsessor que é seu amigo, que é o Moreira, né? E ele vai receber a visita de algumas outras pessoas que mesmo ele nunca imaginou que fosse receber. Então é o momento realmente que o nosso Cláudio ele tem a tomada de consciência que a gente tanto chama. Precisou chegar no máximo, né, do desespero, que vai ser perder a filha, para que ele realmente possa entender o quanto o caminho que ele vem trilhando está fora daquilo que ele deveria estar seguindo, né? Então a gente vê que antes eles eram verdadeiros verdugos e agora eles se manifestam totalmente submissos, tanto ele como o Moreira, né? Ele diz: partira-se a alma, a convicção de que a filha tentara o suicídio por culpa dele requeimava-lhe o coração. Ele se sentia arrasado a ponto de não lhe importar nem mesmo a confissão de todos os delitos da existência em praça pública. Os delitos que ele supunha esquecidos, ele teve a rememoração e as imagens de tudo aquilo que ficou projetado dentro dele, ou seja, como se fosse aquele momento do nosso desencarne, que a gente sabe que muitas vezes, né, a gente só vai ter esse cineminha passando na nossa cabeça justamente nesse momento. Ele começou a ver todas as situações em que ele prejudicou mulheres, que ele desencaminhou-as, até a própria genitora da Marita, e ele sente que a mãe da Marita, ela vem acusá-lo. De forma alguma a gente vê dentro da história que realmente a Araceli estava nesse momento aí com eles. Isso era a própria consciência do Cláudio cobrando dele, né? Então a própria consciência falando: realmente você primeiro desvirtuou a mãe da menina, fez com que ela se matasse, e agora você está fazendo a mesma coisa com a filha, que é filha dele, né? E para Cláudio as horas assemelhavam-se a correntes que arrastava no cárcere do remorso. Ninguém para migalha de apoio, ninguém a entender-lhe o suplício moral. E aqui a gente também tem a tomada de consciência de Moreira, né? A partir do momento que ele vê a atitude de André Luiz, que ele começa a ver o estado em que a menina se encontra, ele realmente tenta ajudá-la, ele começa a refletir, né, sobre as amargas situações que colocavam, né, Moreira nessa situação. O próprio André Luiz percebia que havia um devotamento dele, né, e os propósitos dele eram puros, porque as condições do corpo de Marita estavam já com cheiro de fezes. Ele fazia esse processo de boca a boca com a paciente, né, que estava em condições bem deploráveis. Somente uma pessoa que amasse profundamente a outra poderia ter condições realmente de ajudá-la. Então ele realmente muda a sua forma de pensar naquele momento que, a nosso ver, é bastante aterrador, né? Quem de nós gostaria de viver um momento como esse, para que a tomada de consciência ocorra? De quando em quando ele passava uma das mãos no rosto para enxugar as lágrimas. Então aquele espírito que eu conhecia, áspero e agreste, né, amava profundamente, porque é preciso realmente amar alguém com extremada ternura, para sorver-lhe com alegria o hálito fétido e acariciar-lhe a pele manchada de excrementos, com o enlevo de quem preserva um tesouro imensamente querido ao coração. Bom, então eu trouxe aqui para vocês exatamente o momento em que nosso lar
na presença de Clarencio, o nosso André Luiz está sendo atendido e que ele se arrependeu no umbral, se colocou em posição de oração, admitiu a presença de Deus e foi levado ao nosso lar. Só que o André Luiz, não sei se vocês lembram, logo no começo, quando ele ainda estava sendo cuidado por Lísias, ele reclamava muito, ele se sentia muito injustiçado de alguma maneira. Ele perguntava muito pela mãe, quando que ele poderia ver a mãe. E o Clarencio chega para ele e fala: André, se acalme, né? As tuas lágrimas atingem os seus corações. Não desejas ser grato, mantendo-se tranquilo no exame das próprias faltas? Na verdade, a tua posição é do suicídio indireto, inconsciente, como a gente já conversou várias vezes. Mas é necessário reconhecer que centenas se ausentam diariamente da Terra nas mesmas condições que você. Acalma-te, pois, aproveita os tesouros do arrependimento, guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos, a intercessão dos que te amam dos planos mais altos, sabendo que todo o processo de tomada de consciência de André foi velada pela mãe dele, e a pedido da própria mãe houve a intercessão o tempo todo da espiritualidade, sendo que Clarencio nunca deixou de estar ao lado de André. Ele é que não enxergava. A partir do momento que ele se dispôs, ele foi ajudado. E no livro da doutora A Luz do Eterno Recomeço, ela comenta justamente nesse momento de tomada, ou desse momento de virada dele. Ele se levanta, mesmo com os braços e as pernas muito fracos, e ele resolve ir até o salão onde o governador vai falar. E ele muda o sentido do sofrimento dele. Ele passa a sentir o sofrimento como um aprendizado e não com o valor do sofrer. Então ele começa a ter o bem sofrer e não o mal sofrer. E ela compara o André Luiz, a doutora, como se fosse o Paulo de Tarso na estrada de Damasco. É como se o André Luiz fosse um Paulo de Tarso do mundo espiritual. Alguém quer comentar? Está todo mundo tão quietinho? Doutor, eu queria perguntar a respeito daquele espírito que perturbava o Cláudio. Moreira. Ele se reconciliou? Como é que é? Porque eu não me lembro no capítulo. O Moreira? Não, nesse momento a Marita está, vamos dizer, está numa fase que ela está bem complicada, e o Moreira está ajudando o André Luiz no plano espiritual a recuperar a Marita. Bom, E então ele melhorou tudo dele, porque sim, ele era um obsessor, não é isso? Sim. Então, na verdade, é assim, a gente já comentou sobre esse tipo de obsessão. É uma obsessão compartilhada. Na verdade, ele só é um amigo no plano espiritual que compartilha da amizade do Cláudio. Se ele tivesse encarnado, eles seriam amigos também no plano encarnado. É um obsessor, mas é um obsessor onde o Cláudio compactua com a situação em que eles vivem, né? Tá bom. E aí esses espíritos todos foram reunidos justamente nessa casa para que eles possam se... não da forma que foi, porque não veio para que isso acontecesse. Isso realmente aconteceu, era uma possibilidade, e essa possibilidade está sendo aproveitada para que todos possam ter uma tomada de consciência de transformação. Certo. Cláudio na maneira de agir, né? Moreira para deixar de ser o obsessor e seguir a vida dele, a própria Marita, né? Ter novas oportunidades de reencarne, e assim a família toda. A própria Márcia está sendo convidada a se modificar, mas ela realmente não está aceitando, a ser mãe, a perdoar, a ajudar a moça, né? A própria Marina também a talvez se entender com a irmã antes dela desencarnar, mas a gente não vê que isso está acontecendo nesse momento. Então essa seria talvez a estrada de Damasco de cada um desses personagens. É uma novela bem complicada essa aí.
A Globo vai descobrir. Dava uma vai novela fazer. excelente. É? Dava uma novela excelente. Daria, né? É, deviam fazer. Felipe. Pareci. Estava sentindo sua falta. Então, vendo, né, esse movimento do Cláudio, isso me faz lembrar muitos pacientes, muitas pessoas que quando chegam num momento de muita destrutividade, né, e isso acontece com o dependente químico, né, isso acontece com diversos outros movimentos, né, de que se depara com um material, né, com algo material que mostra o quão deplorável ou o quanto que a pulsão de morte dominou aquele indivíduo, e que dá um formato horrível para ele do que ele vem fazendo. Né? Então, quando o Cláudio olha para Marita, a sensação que me dá é de que ele finalmente pode se ver na Marita na condição destrutiva que a Marita está. Ou seja, o que eu fiz com a Marita é, na verdade, o que eu sou e o que eu venho fazendo com várias mulheres, com várias pessoas. Então, Marita se torna uma imagem plástica da destrutividade e da parte horrível que eu tenho dentro de mim. E que eu venho vivendo às custas de prazer. Né? Ou seja, quando Freud fala lá atrás que o princípio do prazer é a pulsão de morte, né? Prazer demais é morte, ele está dizendo isso. Né? Assim, é como Dorian Gray. Dorian Gray vê no quadro dele, né, da imagem dele, toda a parte destrutiva que ele é. Então Cláudio vê agora em Marita a parte destrutiva que ele causou e que, portanto, ele é. E nessa identificação por meio desse material, né? Assim, agora não é mais um exercício metafísico ou emocional ou psicológico, é a imagem de Marita, ela está destruída, né? E ele vê o que ele é por meio dessa imagem. Me lembra muito Dorian Gray, né? Assim, que é um conto que mostra isso, né? O quanto que a gente é capaz de ir vivendo o princípio do prazer tão intensamente e a gente se ilude com esse princípio do prazer, com a parte boa disso, e se esconde por muito tempo a destrutividade que está inerente. E que quando a gente se depara com essa destrutividade, a gente vê o quanto que na verdade não é prazer, né? É pulsão de morte, né? Assim, enfim, é muito interessante. Muito obrigada, foi ótimo. Mais alguém? Eu. Pode falar. Antes só de se avançar, tem uma parte que quando a gente talvez fica olhando para o comportamento de Cláudio ou Moreira, o primeiro pensamento é enxergar nele algozes terríveis contra Marita, Moreira ali o tempo todo desvirtuando o pensamento de Cláudio. Mas essa cena do hospital, quando André Luiz coloca muito a postura de Moreira, nos faz pensar no seguinte: parece simples, ao mesmo tempo é tão complexo para que a gente possa vivenciar, mas tudo diz respeito a uma incapacidade da gente em relação ao amor. Porque aquele sentimento que o Cláudio vai descobrir e que o Moreira já está vivenciando é um amor excessivo que eles travaram de outras vidas, que nessa vida Cláudio tinha a chance de acolhê-la como filha e, de certa forma, conduzi-la, mas o amor tão intenso, tão doentio que ele não soube distinguir, tornou impulsos muito grandes. Então, na forma que a gente consegue equilibrar o amor, eu fiquei pensando, quantas vezes a gente não ama alguém excessivamente, muitas vezes sufocando, muitas vezes não deixando com que essa pessoa tenha as próprias escolhas. E o que pode representar isso no plano espiritual? Porque se a gente sabe que o equilíbrio é o caminho para tudo, o excesso em que a gente tem a posse, em que a gente quer o controle, em que a gente quer o domínio, em que a gente não aceita que aquele nosso amor escolha os seus caminhos. Na verdade, Cláudio tinha relações com Marita muito intensas e ele tinha chance agora de poder reverter isso. E Moreira também,
pela própria conexão com o Cláudio, também começa a esboçar algo que talvez ele desconhecesse, que ele não queria estar ali para causar mais dor na Marita, ele queria estar ali para socorrer, para acolher, indo muito mais além do que ele pudesse talvez imaginar que fosse capaz, né? Então acho que vale o pensamento de que o amor em equilíbrio talvez seja a nossa grande salvação. Amor de menos, a gente acaba não se relacionando com as pessoas, e amor demais pode causar essa situação de posse, essa situação até depois obsessiva em outras existências. Isso que eu ia falar. Na verdade, é uma obsessão de Cláudio por Marita. É uma obsessão de vivo em vivo. De vivo, exatamente. De vivo para vivo. Existia uma obsessão dele. Influenciada de posse. de posse. Influenciada pelo Moreira, mas era um estado obsessivo. Né? Fiquei com vontade. Fazia tempo. Fazia tempo. Eu não estou ouvindo também, né? Eu tô lembrando do problema lá da Ivone Pereira, o príncipe Luiz Nardoni, e a Ruth de Chapelle, que vão voltar de novo. Ela é a Berthe de Somerville, depois no segundo, que é o príncipe de Nomier, e ela tem essa dificuldade que o Conrado falou, porque na primeira encarnação que eles estão juntos e eles têm essa ligação muito próxima, ela vai matar o príncipe Nardoni. Por quê? Porque ele mata a família dela. E o espírito, que é o irmão dela, volta como padre Tom na segunda, e ela enreda todos os homens que estão no caminho. É um problema também ligado a esse proceder. Só que o que acontece? Por ele ela percebe, ela não consegue identificar o porquê. Está muito nublado ou turvo para ela, mas ela percebe que é um amor diferente. E quem vem resgatar ela depois que ela desencarna em dificuldade é novamente o irmão. Mas por quê? Quando a gente vê, por exemplo, o amor nosso de pai pela filha, já é uma coisa diferente. Porque você não tem eu gostei do que o Felipe falou lá, você não tem nenhuma punção, é um negócio sublimado. E ele confundiu. Que foi o que o Conrado falou, ele confundiu. E aí o que acontece? Até você chegar nesse estágio, vai muita coisa. E você sabe, eu não vou falar, porque eu não vou, vai ficar todo mundo tumultuado na Márcia. Eu acho a Márcia tem sérios problemas também. Estava cochichando com o Maiga. O problema é que estava no Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu não acho que é dela o problema. Eu estou falando dos dois. Sabe aquela coisa que ele fala das uniões calculadas pelo interesse? É a convenção da época. Então aconteciam essas reuniões infelizes e as pessoas não conseguiam ultrapassar isso. Mas não eram à toa. Não eram, mas... Na verdade eram uniões de convenção e que não eram de convenção. Elas vinham justamente para se acertar naquele momento, naquela situação. Você viu? Foi só no finalzinho. Foi ótimo. Bom, e para a gente terminar, a gente vê aqui um momento em que a gente tem um exercício total da medicina espiritual por esse grupo que se reúne nesse momento no atendimento dessa paciente. O Cláudio se sentia só, sem ajuda, e aí a gente tem a figura de quem? Do Salomão, o farmacêutico, que já tinha socorrido Marita naquela situação em que ela tenta pedir o veneno para se matar, e ele nota que ela tem um desequilíbrio, acaba dando um sonífero leve para que ela não cause suicídio. Ele, sabendo da situação ruim de Marita, ele vai até o hospital e ele abraça o Cláudio, e ele acolhe o Cláudio. Ele tem piedade pelo Cláudio, pela menina, e ele não tem qualquer tipo de julgamento em relação àquela cena. Ele está ali para realmente trazer conforto e trazer o conhecimento da doutrina espírita, e é o primeiro contato que o nosso personagem tem com a doutrina espírita. E ele, além disso, é interessante porque o próprio médico que se encontra no local, apesar de não ter ligação nenhuma com essa família, ele vê o desespero desse pai. O próprio pai, a pedido do Salomão,
sugere a presença de uma pessoa que possa vir até o hospital, que é o Senhor Agostinho, e possa promover o tratamento através de preces, de vibrações, até do passe espírita, de mais transmissão de energia eletromagnética. E o próprio médico fala, não, mesmo que a gente tiver que burlar as normas do hospital, ela merece ter um atendimento religioso, né, da sua preferência. E assim, o nosso Agostinho, ele faz a prece, ele ora, a presença de Jesus está ali, naquela imagem que a gente vê, ajudando a todos eles, né? Ele ministra os passes e ele vai acabar entregando a literatura preferida nossa, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nessa pequena situação, resume tudo aquilo que a gente ouve do nosso orientador, desde o momento que a gente entra dentro dessa casa. Que a gente tem que largar o nosso manto dourado, vermelho, o que quer que seja na porta, que nós todos aqui somos médicos do ponto de vista espiritual, que você não precisa ter o título de médico para fazer a medicina espiritual, que é o acolhimento de todos aqueles que vêm até nós, seja indicados, seja porque aparecem à nossa porta, sem julgamento, na medida que o indivíduo se dispõe a receber aquilo que a gente tem para falar, no momento dessa pessoa, e que os ensinamentos são muito simples. Normalmente a pessoa vem, a primeira coisa que a gente faz é falar assim, você já olhou atrás do seu cartão? Olha aqui, tem um evangelho para você fazer na sua casa, para que você possa modificar a sua condição vibratória, para que você possa modificar a condição vibratória da sua família, para que essas situações desconfortáveis dentro do seio familiar, que são as principais queixas que a gente tem dentro dos nossos atendimentos fraternos aqui no Caibar, além da doença física, né, sempre vão estar impregnados dessas questões de não se dar bem com os filhos, com o marido, ou de terem situações realmente bem constrangedoras de desentendimentos, e que o ensino do Evangelho, né, a prática do Evangelho e esse pequeno conhecimento vai curar o indivíduo, porque a cura vem do quê? Da cura do homem espírito, da cura que você mesmo vai promover dentro de você. Então, nesse pequeno finalzinho de capítulo, o que a gente vê é a medicina que a gente tenta disseminar um pouco para todos os que vêm aqui, para todos os ouvintes da internet, para todos que queiram conhecer a Associação Médica Espírita e queiram conhecer o Caibar. Então, aqui eu fiz um resumo, né, de tudo aquilo que a gente acredita, né, que a interação contínua dos processos biológicos, psíquicos, sociais e espirituais é que vão trazer realmente a saúde para o homem. Toda patologia vai ter uma origem na imperfeição da alma, e a doença é uma oportunidade de introspecção e solução dos desequilíbrios. Aqui a gente vai falar de Bezerra, nas palavras da doutora, que no paradigma médico espírita, o ser humano é um complexo constituído de corpo físico, corpo sutil e alma, e a prioridade, no entanto, na direção desse conjunto é a alma. Compete, pois, ao espírito imortal a construção do seu destino terreno e a manutenção da sua saúde. O trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer o tratamento ao organismo de carne. Semelhante tarefa dignifica a missão de consolo, da instrução e do alívio. Mas no que concerne à cura real, somos forçados a reconhecer que esta pertence exclusivamente ao homem espírito. A medicina humana será muito diferente no futuro. O futuro é hoje, gente. Isso foi escrito em 1940. Então faz mais de 70 anos que isso foi escrito. Então a medicina do futuro é a medicina de hoje. Quando a ciência puder compreender a extensão e a complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico, muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral.
As preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. O médico do porvir, para sanar as desarmonias, precisará mobilizar o remédio salutar da compreensão e do amor, retirando-o do próprio coração. Sem mão que o ajude, a palavra erudita morre. E assim, a gente termina essa conversa com as palavras de Aniceto nos Mensageiros. Só um minutinho, talvez eu tenha perdido algum detalhe, mas quando a senhora falou em obsessão compartilhada, pelo que eu li nos livros do Espírito, o Espírito ele é indivisível. E ele não ocuparia dois corpos, desencarnaria em duas vezes. Dois corpos diferentes. Não, o que eu digo compartilhada é que os dois, ele é uma simbiose de o Cláudio e o Moreira, não é que os dois estão no mesmo corpo. Ele aceita essa obsessão como se fosse uma coisa normal. É diferente de algumas situações que a gente tem de obsessão, que existe a sintonia do obsessor com o obsediado, mas o obsediado, propriamente dito, ele não é um vício. O que une basicamente o Moreira ao Cláudio é o vício do álcool, além das viciações mentais. Essa é a diferença. Foi isso que eu quis dizer. Tudo bem? E assim a gente termina que o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar a alma e sondar-lhe as profundezas. É isso aí, gente. E o nosso exemplo, e aquilo que a gente tem que seguir como médico espírita, como medicina espiritual, é Jesus. Esse é o nosso grande guia. E esse é o grande ensinamento do livro de hoje. É isso aí.